Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, a partir do verso 8 até o verso 16. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis, aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém. Tomem assento, agradecendo a Deus pela sua palavra. Este texto aqui nos fala de um lugarejo. Sarepta era uma pequena cidade na costa do mar Mediterrâneo, fora das fronteiras de Israel. Pertencia ao domínio de Sidom e era administrada, era governada por pagãos. Era uma cidade fenícia da estrada marítima, e é hoje a cidade de Sarefort, a meio caminho entre Tiro e Sidom, no Líbano. Não era uma localidade judaica, era a cidade de um povo pagão que adorava Baal. Por toda a região, no reinado de Acabe, houve uma grande seca. Por 3 anos e 6 meses, nem uma gota sequer de água caiu do céu. Esta seca foi predita pelo profeta Elias, que, perseguido pelo rei Acabe, pela rainha Jezabel, se refugia
junto ao ribeiro de Querite. Elias ficou ali em Querite, sendo sustentado pelos corvos, até o dia que o riacho secou. Deus cuidou de Elias, para que ele não morresse de fome, já que Elias não podia mais andar livremente pela região. Acabe e Jezabel haviam estabelecido uma pena de morte para Elias. Então, se ele fosse encontrado pelas forças reais, policiais do rei e da rainha, ele seria morto. Ele não poderia mais andar como antes, livremente pela região. O lugar e as circunstâncias em que vivia o profeta eram incomuns. Ninguém sabia o seu paradeiro, só Deus. Só Deus sabia onde Elias estava. Certo dia, Elias acorda e não vê corvos, não vê comida, não vê água. O riacho havia secado e ele precisava partir. Algo novo lhe esperava. E quem ordena que o riacho seque é o próprio Deus, que lhe aponta um novo caminho, uma nova direção, e Deus lhe diz: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Seca, pobreza, desnutrição, fome, desespero, morte. Este era o cenário da vida da viúva de Sarepta. O local onde a história dessa viúva se passou era a terra seca, árida de Sarepta. A seca que Elias havia pedido em oração havia se espalhado pela região litorânea de Israel, chegando até Sarepta. Essa viúva, ela não tinha parentes que pudessem ajudá-la. E ela precisava sustentar um filho pequeno. Essa mulher, em cuja despensa quase não havia mais alimento nenhum, estava destinada a morrer com seu filho antes que o sol nascesse no dia seguinte. Eles estavam a um passo da morte. Mas assim que ela juntou o último feixe de gravetos para acender o fogo, vejam que não era a lenha, eram gravetos. Lenha é para fogo alto, graveto é para pequenas chamas que rapidamente se transformam em brasa, sinal de pouca comida. Então, assim que ela juntou o último feixe de gravetos para acender o fogo e assar o pão, o último pão, que poderia ser feito com seu último punhado de farinha e suas últimas gotas de azeite, Elias chegou, cansado da viagem. Cumprimenta a mulher e lhe pede um pouco de água.
Apesar do seu desespero, ela ainda foi capaz de sentir alguma compaixão por Elias ao ir buscar água para ele. Mas quando ele pediu também um pedaço de pão, ela então revelou ao profeta a gravidade da sua situação. Elias pediu um pedaço de pão para comer. Ele pediu a refeição para ele em primeiro lugar. Mas essa atitude do profeta revela, meus irmãos, um princípio poderoso do reino de Deus. Que princípio é esse? Que tudo deve ser ofertado primeiramente a Deus. E depois devemos satisfazer a nós mesmos. A chegada de Elias ali iluminou a escuridão em que aquela pobre família, sem pai, se encontrava. Um milagre estava prestes a aliviar o desespero daquela viúva e, além disso, ela aprenderia uma grande lição espiritual com toda aquela experiência. Lá em Lucas, no capítulo 6, verso 38, nós lemos algo extraordinário. Está escrito: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Embora essas palavras tenham sido proferidas por Jesus mais de 800 anos depois da época de Elias, a viúva de Sarepta foi testemunha desta promessa que Jesus fala aqui, recebendo ela em sua própria vida. A sua fé foi posta à prova. Quando Elias lhe pediu o último pão que ela preparava para si e para seu filho, antes de ambos morrerem de fome. Ela estava sendo testada com essa prova radical. E ela creu na afirmação do profeta de Deus e preferiu confiar no Deus a quem Elias obedecia. Ela acreditou em Elias, fez o que ele pediu e foi recompensada por sua obediência. Quando ela ofereceu pão a Elias, Deus começou a abençoá-la grandemente, em razão de sua fé. Quando ela entregou ao homem de Deus o seu último recurso de sobrevivência, Deus fez um milagre. Mas ela teve de passar no teste para acontecer o milagre. Alguém aqui já recebeu o milagre de Deus? Eu já. E tenho certeza que se chamasse você, você também contaria o milagre que você recebeu de Deus. Mas muitos milagres, senão todos, eu diria, estão ligados à nossa capacidade de crer e de depositar confiantemente o problema ou a situação nas mãos de Deus. Entregar totalmente, 100% a Ele. Ao contrário da viúva, muitos de nós nos seguramos ou confiamos nos recursos humanos até o último deles. E isso não é fé e não é uma atitude que agrada a Deus. Deus desaprova uma postura duvidosa. Lá em Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7, está escrito:
mas peça com fé, sem nenhuma vacilação. Porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Em Mateus, no capítulo 14, verso 31, está escrito: no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu posso ver alguns fatos notáveis na vida da viúva de Sarepta. E o primeiro deles é que era uma mulher de fé. Ela creu no invisível. Como a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11, capítulo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não estou vendo nada, mas eu creio. Eu não estou vendo nada, mas eu estou certo, seguro, de que o meu Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e aquilo que eu não vejo, Ele já providenciou. Deus está atento às necessidades e aflições de uma viúva pobre, assim como está a cada necessidade de cada um de nós. Lá em Jeremias, no capítulo 17, verso 10, Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Deus enviou Elias para fortalecer a fé daquela mulher. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 7, está escrito: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Deus enviou Elias para levar àquela mulher bênçãos materiais, no momento em que ela julgava que estava tudo perdido. A fé que aquela viúva tinha em Deus e na sua palavra, através do profeta Elias, levou ela a permutar o certo pelo incerto, o visível pelo invisível. Ela estava vendo ali um pouquinho de farinha. Elias diz: troque isso por algo que vai acontecer da parte de Deus sobre a sua vida. O certo pelo incerto. Ela estava vendo ali o azeite. Elias diz: troque isso por algo muito maior que Deus vai realizar na sua vida. Ela não estava vendo o que era isso, mas ela trocou o certo pelo incerto, o visível pelo invisível. Assim como fez Moisés lá em Hebreus 11, 27. A viúva, ela creu, recebeu do profeta de Deus aquela palavra e ela creu. Não somente uma bênção material, mas também uma bênção espiritual. O testemunho da viúva de Sarepta é uma das formas que Deus usa para nos fazer pensar sobre a fé nele. Deus não tira o último punhado de farinha e azeite de ninguém, não deseja que nenhuma de suas criaturas passe fome. Deus faz uso de situações cruciais das nossas vidas, muitas vezes, para verificar qual é o tamanho da nossa fé. Deus quer saber se, mesmo em momentos difíceis, a gente é capaz de crer e de confiar nele. Lá em Tiago, no capítulo 1, versos 2 até o verso 4, está escrito: meus irmãos, olha o que Tiago escreve aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A viúva de Sarepta, ela confiou, creu na palavra e na promessa de Deus, através do profeta Elias. Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro. Aleluia. Como aquela seria a última refeição, esta sua atitude foi um ato de colocar a sua vida e a vida de seu filho confiante nas mãos de Deus. Ela demonstrou fé e total confiança no momento crítico da sua vida. E essa fé não é obra nossa, não. A fé é dádiva de Deus, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é dom de Deus. Peçamos a Ele que nos dê sempre dessa fé, que Ele a alimente e fortaleça a nossa fé por Sua palavra, lida, escutada, meditada, pregada e vivida. Isto é viver pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu posso ver um segundo fato notável na vida da viúva de Sarepta, é que ela quis primeiramente agradar a Deus. Aquela pobre viúva foi um instrumento de Deus para proporcionar alimento ao seu servo Elias, porque ela lhe deu pão feito com seu último punhado de farinha. Ela serviu a Deus primeiramente. Ela teve uma atitude de fé em Deus, ao oferecer a Elias o último pão que ela tinha. E por conta disso ela contemplou a glória de Deus. Foi isso que Jesus disse lá em João 11:40, não lhe falei que se você crê, verá a glória de Deus. Deus alimentou aquela família milagrosamente. Aquela minúscula porção de farinha lhe foi devolvida, e ao seu filho, naquela palavra que lemos há pouco, na boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Cada vez que ela olhava ali para a sua vasilha de farinha, ou botija de óleo, milagrosamente ainda estava lá farinha e azeite. E no dia seguinte da seca, ela ia lá, olhava, e ainda estava lá farinha e azeite. E no outro dia ela ia lá, olhava e ainda havia, e continuava vendo farinha e azeite. Farinha e azeite. Aleluia. Eu posso ver ainda, em terceiro lugar, um fato notável na vida daquela viúva de Sarepta. Era uma mulher de obediência. Aquela viúva, ela não nasceu de uma família tradicional cristã, evangélica, ou ficando apenas no tempo dela. Ela não nasceu de uma família tradicional israelita, não pertencia a nenhuma tribo de Israel. Aquela viúva, ela foi criada numa terra pagã, nasceu lá numa terra pagã, era uma estrangeira.
Mas um dia ela ouviu acerca do Deus de Israel. Um dia, eu não sei que dia foi, mas ela ouviu acerca das proezas do Deus de Israel, dos milagres do Deus de Israel, de como o Deus de Israel livrou o povo, tirou o povo do cativeiro do Egito, de como Deus abriu as águas do Mar Vermelho, o povo passou a pés enxutos e os exércitos de Faraó se atolaram lá e morreram todos. Ela ouviu falar sobre a queda das muralhas de Jericó, sobre Josué. Ela ouviu falar sobre os feitos grandiosos do Deus de Israel e ela se converteu a Ele. Ela ouviu a promessa de Deus proferida por Elias e acreditou e creu em suas palavras. A obediência é questão de prudência. A obediência é o preço do êxito. A obediência é o caminho que leva à vitória, que leva à cura, que leva à transformação. Obediência. Aquela mulher que aprendeu a amar o Deus de Israel, olha só, ela foi lembrada por Jesus. Aquela mulher estrangeira, daquela vila de Sarepta, ela foi lembrada por Jesus. Lá em Lucas 4, 25, 26, Jesus disse: muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Muitas viúvas havia na terra de Israel, na região de Israel, onde ficava o Rio Jordão, o Monte Hermon, onde ficava Jerusalém, onde ficavam as cidades de Israel. Jesus disse: muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. E a quantas delas Elias foi enviado? Não. Alguém respondeu ali a uma? Não. As viúvas de Israel, a nenhuma delas Elias foi enviado. Nenhuma. Jesus disse: muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva da onde? De Sarepta. Por quê, hein? Talvez porque as viúvas de Israel iam ao templo, ofereciam um sacrifício, mas aquilo era só de boca. Adoravam, cultuavam a Deus de lábios, mas o coração estava longe de Deus. As viúvas israelitas conheciam a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de como foi som. Elas conheciam a história de Israel, de como foi formado
a nação de Israel. Mas o culto delas a Deus se transformou em algo vazio, mecânico, insosso, sem vida. Mas aquela pobre viúva de Sarepta, ela não era israelita, ela não tinha descendência de nenhuma das tribos de Israel, mas ela teve um dia um encontro com Deus de Israel. Se converteu ao Deus de Israel. Passou a crer no Deus de Israel. Passou a cultuar com todo o seu coração o Deus de Israel. Passou a prestar culto com toda a sua vida ao Deus de Israel. E Jesus disse: muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, e a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta. Deus foi ao encontro daquela mulher no momento difícil da sua vida. Ele supriu todas as suas necessidades. No apanhar dos gravetos, a viúva de Sarepta teve um encontro com o poder do Deus de Israel, a quem ela buscava, a quem ela cultuava. A sua vida estava por um fio. Se Elias não tivesse chegado, a morte muito provavelmente a alcançaria. E a sua obediência levou ela a experimentar algo que jamais ela havia sonhado experimentar naquele momento da sua vida. O que foi? A abundância e a generosidade de Deus. Houve um suprimento constante de farinha e de óleo do Senhor, conforme Elias havia prometido. Quando a viúva procurava na botija por mais farinha e azeite, sempre havia. Nos 3 anos seguintes, Deus alimentou aquela mulher com seu filho e Elias. Porque foi o tempo da seca sobre Israel. E nos 3 anos seguintes, não faltou farinha, não faltou azeite. Ela aprendeu a confiar em Deus naqueles dias. Deus traz o auxílio de onde menos esperamos. Ele provê o que necessitamos de uma forma que ultrapassa as nossas restritas expectativas. Não importam quão amargas sejam as nossas tribulações, ou quão sem esperança a nossa situação possa parecer, nós devemos obedecer a Deus. E então vamos experimentar a sua providência em lugares ou situações que nos pareçam estranhos e até impossíveis. Como está a sua vida hoje? Você chegou ao limite dos gravetos?
Confie em Deus. E Ele vai lhe dar em abundância. Não creia sob medida, mas creia por inteiro. Para Deus não existe distância, barreira, circunstância. Tudo o que Ele quer é um coração que lhe adore com todas as forças. E Ele mesmo removerá a fome, multiplicará o azeite e a farinha. A viúva de Sarepta, ela não entregou apenas as primícias da refeição para Deus, mas tudo o que ela tinha. Os gravetos se multiplicaram em sua casa. E a notícia se espalhou pelos vizinhos, pela vizinhança. E logo eles chegaram ali, eu imagino, os vizinhos chegando. Alguém ouviu do milagre, chegou lá. E é claro que ela repartiu com eles. Muitas outras pessoas foram alimentadas. Ali estava uma viúva solitária em território pagão, falando do Deus de Israel e de suas maravilhas. E ela nem era israelita. Eu vejo que nós estamos vivendo tempos em que precisamos cada dia mais de fé. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. A cada dia que passa, fica mais difícil para muitos se manterem firmes nos princípios e ensinamentos das Sagradas Escrituras. Muitas pessoas estão vivendo em oposição a Deus, e mesmo em momentos de tragédia, de destruição, os seus olhos estão voltados apenas para elas mesmas. O mundo está voltado apenas para si mesmo. É por isso que muitas vezes, muitos não se chocam mais quando veem as injustiças deste mundo. Uma multidão de pessoas em todos os lugares não tem o mesmo sentimento de compaixão que Jesus nos ensinou. Não tem o mesmo sentimento de submissão, de obediência, nem a Deus, e muito menos a paz, ou ao marido, ou a quem lhe chefia lá na empresa, ou a líderes eclesiásticos. Nenhuma. É por isso que nós precisamos olhar para a vida desta viúva de Sarepta e aprender que esses valores, esses princípios, eles são importantes para a manutenção e garantia da nossa vida, tanto vida física quanto espiritual e quanto a vida eterna. Vamos ficar de pés por um instante. Não sei se há alguém nesta noite precisando de um milagre. Pode ser um milagre físico ou um milagre espiritual.
Não sei se alguém nesta noite aqui, diante desta mensagem, necessitado de um socorro de Deus, um socorro sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Nós vamos orar neste instante. E se houver alguém necessitado de um milagre, seja um milagre físico, de uma enfermidade no teu corpo físico, ou seja de um milagre espiritual, você necessita de cura espiritual. E Jesus Cristo está aqui nesta noite para curar você, curar o teu corpo, curar o teu coração, curar a tua alma. Nós vamos orar. Há um pedido de oração em favor da irmã Eliette. Ela está com dor no seu corpo. Oração por Maria do Carmo, está enferma. Esses são milagres físicos que Deus quer realizar hoje. Mas Ele está aqui também para realizar milagres emocionais, espirituais, da alma, do coração. Feche os seus olhos onde você está. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Palavra que gera vida, palavra que gera força, palavra que gera poder, palavra que gera saúde. A mesma palavra que Elias enviou à viúva de Sarepta, naquele tempo de escassez, de seca, de fome, de morte. Mas a tua palavra chegou ali, levando saúde, levando vida, levando bem-estar, levando poder, levando paz, levando esperança para aquela pobre viúva e seu pequeno filho. Aqui estão, Senhor, pessoas diante de Ti nesta noite, em busca de um milagre. Tu conheces, Senhor, cada pensamento de cada coração, cada preocupação, cada anseio, Senhor, cada pedido que tem sido feito aqui por um milagre, Senhor, de cura física. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que, ó Deus, de Ti saia virtude nesta noite, para curar, Senhor, enfermidades físicas nesta hora. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que neste momento, dores no corpo desapareçam. Eu oro para que neste instante, problemas de saúde sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Eu oro neste momento para que venha também, Senhor, o milagre espiritual, milagre do coração, da cura das emoções, da cura das preocupações, da cura espiritual para quem precisa deste milagre nesta noite. Eu oro no poder do nome de Jesus. Eu oro no poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, para que nesta hora, Senhor, venha o milagre de Deus sobre as vidas que aqui nesta noite clamam por um milagre para a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, eu oro a Ti, eu te peço e já te agradeço, porque sei que tens nos trazido aqui nesta noite de domingo para ouvirmos a Tua palavra,
que nos diz que tu és o Deus dos milagres. Aleluia! Tu és o Deus das maravilhas. E ainda hoje continuas, Senhor, curando enfermidade do corpo e da alma. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, desde agora e nesta nova semana e para todo sempre. E você diz amém. Dê um aplauso de adoração a Jesus de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus abençoe, meus irmãos. Até quinta-feira, na abertura do congresso da Missão com Mulheres. Uma grande festa aqui, quinta, sexta e sábado. E 8h30 as mulheres. Na sexta-feira, 8h30 é da manhã. Todas as mulheres estão Da manhã. Da manhã. 8h30 da manhã, as mulheres, as irmãs aqui estão convidadas para uma comunhão aqui com a preletora Tatiana Lemos, que é esposa do pastor Antônio Lemos, que vai estar ministrando nas noites aqui do congresso. Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs.